salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana de todo o Brasil. Vocês que estão conectados aí, procurando informações sobre concursos públicos, o Alfa Concurso tem o prazer de transmitir para você essas informações, principalmente com super dicas, que são dicas rápidas que servirão para você lembrar de assuntos relevantes, quem sabe, na hora da sua prova. Eu sou o professor Tchê e vou trazer para você aí a super dica Alfacom de atualidades, falando um pouquinho da China. A China que, de acordo com algumas pesquisas, poderá ainda em 2014 se transformar na maior economia do mundo. Ela já segue na sequência dos Estados Unidos. Se nós organizarmos aí, verificarmos o PIB mundial, nós temos a União Europeia, que é uma reunião de 28 países, com cerca de 19 trilhões de dólares, os Estados Unidos como o maior PIB do mundo com 17 trilhões de dólares e a China com 10 trilhões de dólares. Vale a pena você lembrar que o PIB chinês já foi menos da metade do PIB dos Estados Unidos e hoje é mais da metade, num ritmo de crescimento muito maior. Os Estados Unidos já cresceram a média aí de 2,3% e a China 7,7%. Isso mostra que na médio e longo prazo a China tende a alcançar os Estados Unidos e ultrapassar os Estados Unidos. Talvez nós vejamos muito rápido ainda essa ultrapassagem. Vale a pena lembrar que a China, desde 1949, ela passa por um regime político fechado e ditatorial. Nós tivemos em 1949 a Revolução Chinesa. E a Revolução Chinesa estabeleceu uma política monopartidarista sob o controle do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista, por muito tempo, teve como referência Mao Tse-tung, que foi o chefe político, o grande timoneiro, líder do povo chinês. Mas a partir da década de 70, com a morte, o afastamento e a morte de Mao Tse-tung, nós temos a China começando algumas reformas importantes na sua economia. E a principal das reformas foi a criação das zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais são regiões, são áreas onde existe a possibilidade do desenvolvimento da economia capitalista, sob o controle do Estado. Então o que acontece na China é o seguinte: a política é fechada, a política é uma política ditatorial, mas por um outro lado, na economia nós temos um caráter liberal. A economia, ela segue a tendência de mercado e as provas gostam de zoar contigo, dizendo o seguinte, que a política chinesa passa por mudanças. Não passa não. A política chinesa continua ditatorial, monopartidarista. O que passa por reformas é a economia, e a China hoje encontra uma economia de mercado tranquilamente. A partir da década de 80, nós tivemos aí a luta por reformas, e em 1989, uma série de protestos na China exigia maior liberdade, democracia e uma participação popular nas decisões políticas. É o que nós chamamos de Primavera de Pequim. A Primavera de Pequim nada mais foi do que a luta por direitos, a luta por liberdade e a luta por democracia. Resultou no quê? Resultou em porrada, resultou em quebra-pau, bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Foi isso que aconteceu na China. E aí os estudantes entraram no cacete. Os estudantes foram reprimidos. Não tem esse negócio de vem pra rua, o gigante acordou. O gigante chinês acordou, mas também dormiu de volta, porque o governo mandou tropas que deram paulada na lata da piazada e dormiu todo o gigante lá. O fato é que a Primavera de Pequim não conseguiu alterar a sistemática da política chinesa. E aí, nos anos 90, a China passa por um processo de crescimento e de desenvolvimento. E em 1997, uma coisa muito legal aconteceu, que foi a devolução de Hong Kong. Hong Kong estava sob domínio britânico desde a Batalha de Nanquim, e em 1997 foi devolvido para a China com a condição de permanecer como um porto aberto, e isso estimulou ainda mais o crescimento chinês. Em 2001, James O'Neill apresentou uma projeção dos países chamados de países emergentes, e aí apresentou também uma sigla para esses países, que na época era Brasil, Rússia, Índia e China. Lembrando que depois de 2010 tivemos também a África do Sul. Então Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul, com a sigla BRICS, que eram os países emergentes que em pouco tempo conseguiriam conquistar um espaço confortável na economia global. E destes países, o mais destacado acabou sendo a China. Vale lembrar também que somos o maior, a China é a nossa maior parceira comercial. A maior parceira comercial do Brasil é a China. Vale você também lembrar que ela ocupa o segundo lugar no posto das economias mundiais e em 2014 saiu a lista da Forbes das 2.000 empresas mais valorizadas do mundo, as 2.000 empresas mais rentáveis. E adivinha quem liderou a lista? Em primeiro lugar está aí uma empresa chinesa, ICBC, que é avaliada aí, em cerca de 215,6 bilhões de dólares. Então a empresa mais valorizada do mundo é chinesa, de acordo com a lista das 2.000 empresas da revista Forbes. O Brasil está representado lá pela Petrobras, que é a empresa brasileira aí mais bem posicionada, na 30ª posição, e são cerca de 25 empresas brasileiras que estão lá. Mas os 3 primeiros lugares são chineses. Então eu só tenho uma coisa para dizer para você. Fui à China saber o que era China, todos eram China, Ling Ling China. Um forte abraço e até a próxima.